Amém. Que a graça e a paz do Senhor, nosso Deus, esteja conosco, com todos nós, povo do Senhor, com todos aqueles que em espírito e em verdade invocam o seu nome. Nós louvamos a Deus e damos graças, porque essa turbulência, o Senhor nos dá meio, nos dá graça de podermos estarmos juntos, ainda que virtualmente, mas podendo juntos estarmos sendo edificados na palavra do Senhor, estarmos podendo orar, palavra, através desses recursos que nós temos utilizado nas redes sociais, mas ao mesmo tempo nós clamamos ao Senhor e o nosso coração ele fica sequioso diante do Senhor, desejoso pelo ajuntamento solene, presente, a qual é tão necessário na vida da igreja do Senhor Jesus Cristo. E nós clamamos ao Senhor, tal qual o salmista no Salmo 126, quando diz: restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Negueb. Nós carecemos das misericórdias do Senhor sobre as nossas vidas, as suas misericórdias que se renovam a cada manhã, para que o Senhor muito em breve nos conceda a graça de estarmos juntos, estarmos presentes, sentindo o calor humano, estarmos juntos na Assembleia Solene, glorificando ao Senhor, cultuando ao Senhor. E neste momento quero convidar você a que juntos possamos abrir as nossas Bíblias no livro de Hebreus. Nós estaremos refletindo acerca daquilo que a palavra do Senhor tem a nos dizer nesse livro das Escrituras, o livro de Hebreus, capítulo de número 11. Nós nos deteremos nos versículos do 1 ao 3. Então você que está em casa, por favor, abra a sua Bíblia. Neste texto das Sagradas Escrituras, é palavra do Senhor, é Deus falando com você. As Escrituras, elas são a palavra do Senhor Deus. Então, esteja atento àquilo que nós iremos refletir nesse texto. Eu tenho certeza que Deus, de maneira graciosa, haverá de falar conosco nessa noite por meio da sua palavra, que é gloriosa, a sua palavra que é majestosa, a sua palavra que é gloriosa. E ela nos diz o seguinte: a palavra do Senhor nos diz o seguinte nesse texto: ora, a fé é a certeza de coisas que estão sendo esperadas, a convicção de coisas que não se veem, pois nela os antigos foram bem testemunhados. Pela fé entendemos que foram formados os mundos pela palavra de Deus, de modo que as coisas que são vistas foram feitas a partir de coisas invisíveis. Amém? Oremos nesse momento, clamando ao Senhor pela sua misericórdia, para que Ele continue a falar conosco. Deus, Ele tem falado conosco nesse tempo de quarentena, nesse tempo tão difícil. E nós cremos que mais uma vez Ele haverá de falar conosco pela sua graça e misericórdia. Senhor Deus, nós estamos diante da Tua palavra. A Tua palavra é verdadeira, Senhor. A Tua palavra é gloriosa. E a Tua palavra, Senhor Deus, é aquilo que mais o Brasil tem precisado nesse momento. O Brasil e o mundo precisam ouvir a Tua voz, Senhor Deus, por meio das Sagradas Escrituras. E nós clamamos ao Senhor que nesse momento nos dê um coração, Senhor, que esteja, ó Pai amado, de bom grado recebendo a Tua palavra. Que esteja aberto, Senhor Deus, para ouvir aquilo que o Senhor tem a nos dizer, Senhor, por meio de um homem tão simples. Ó Pai, foi do Teu agrado, foi da Tua determinação que o Senhor escolheu, o Senhor determinou que fosse pregada pelos homens. É nos dito que os anjos almejaram esse ministério, mas não lhes foi concedido. É da vontade do Senhor, Pai, que a Tua palavra seja pregada por homens fracos como eu. Ó Pai, eu sou fraco, eu sou débil, sou desprezível em mim mesmo, mas essa palavra é gloriosa, essa palavra é majestosa, e essa palavra é a palavra que nós precisamos dela, Senhor Deus, para viver em todos os tempos. Em tempos de calamidade, como temos vivido, mas também na bonança, em toda e qualquer situação. A palavra do Senhor é lâmpada para os nossos pés,
ela ilumina os nossos caminhos, ela é saúde para a nossa alma, para os nossos ossos, para o nosso coração. Ó Pai amado, fala conosco em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Que o Senhor nos abençoe. Meus queridos, cada instrumento tem a sua funcionalidade, tem a sua utilidade. Seja ele qual for, a utilidade, por exemplo, dessa lâmpada, é iluminar esse ambiente para que possa trazer luz para nós e você possa estar me vendo aí nesse momento. A instrumentalidade, a funcionalidade desse microfone é captar o som para que seja transmitido para uma caixa que amplifique a minha voz. Então cada instrumento, cada objeto tem a sua funcionalidade. Assim também, meus irmãos, nós acreditamos que a fé também, ela tem a sua instrumentalidade, ela tem a sua funcionalidade. E nós poderíamos perguntar nesse momento, então, qual seria a instrumentalidade da fé? O que é que ela consegue realizar na vida daqueles que a têm em seus corações? É muito possível que, se fôssemos abrir para um chat agora nesse momento, para dar a oportunidade daqueles que estão nos escutando de responderem, certamente nós teríamos as mais diversas respostas, mas nesse momento nós queremos nos deter naquilo que está compreendido nesse texto das Sagradas Escrituras, acerca do que é a fé. É fato que não será uma exposição exaustiva acerca da natureza da fé, acerca da instrumentalidade da fé, mas alguns aspectos são maravilhosamente preciosos, valiosos, e os quais nós precisamos nos apropriar para conceder um entendimento do que seja a verdadeira fé, a fé que agrada a Deus, a fé dos santos, a fé daqueles que estão em Cristo Jesus, daqueles que tiveram as suas vidas transformadas, daqueles que depositam a sua fé no Senhor. Esse texto das Sagradas Escrituras a qual nós estamos, ele foi escrito pelo autor dos Hebreus. Nós não sabemos ao certo quem foi que escreveu esse texto, se Apolo, se Priscila, se Áquila, se Barnabé. Nós não sabemos ao certo. Orígenes chega a dizer, Orígenes do século III, que só Deus sabe com certeza quem de fato escreveu essa epístola. Ele diz de 255 depois de Cristo. Isso é um problema para nós. Great Osborne, no seu livro Hermenêutica, ele chega a dizer, essa carta, ela em si mesmo, autoridade para as nossas vidas, ela é de fato autoritativa, é a inspiração divina para produzir em nós aquilo que é segundo a vontade de Deus, aquilo que é do seu agrado. Aparentemente, o período em que essa carta foi escrita, o templo, ele é regularmente realizados. O fato do templo ter sido destruído por volta do ano 70 indica uma provável data de composição dessa epístola. Quantidade de informações acerca dos eles falavam a língua grega e tinham ouvido falar do Evangelho por meio dos apóstolos e não diretamente por meio do Senhor Jesus Cristo. Mas, independentemente de qualquer situação, carta, eram irmãos que estavam sofrendo, eram irmãos que estavam angustiados, eram irmãos que estavam padecendo por amor ao Evangelho, fé no Senhor Jesus Cristo. Eles estavam sofrendo. É possível que muitos deles tenham sido expulsos das instituições judaicas, como consta nos versos capítulo 13, verso 12 ao 13, e assim discriminados por confessarem a sua fé em Cristo Jesus. É muito possível que eles tenham sido tentados a retroceder da fé para a incredulidade, abandonar a carreira cristã, deixar de seguir o de Deus, tendo em vista as ações, enfrentando. Muitos deles, é possível que estavam com a sua vida pelo fio, estavam prontos para sofrerem o martírio. Alguns deles também, é muito possível, que estavam exilados, haviam sido expulsos da sua pátria. O que nós vemos no capítulo 13, versículo 24, é uma possível saudação daqueles que haviam sido exilados e que estavam na Itália, estavam saudando
dando os seus. E provavelmente também eles podem ter vivido em Roma. Esses irmãos aqui terem sido expulsos da sua nação e estarem morando em Roma. O autor referiu-se ao seu trabalho, essa carta de Hebreus, como sendo uma palavra de exortação. E desde que essa mesma expressão é encontrada lá em Atos 13, versículo 15, que se refere a uma mensagem de encorajamento, a um sermão expositivos, Hebreus apropriadamente é como que um sermão escrito. E o objetivo é claro, é exortar, é trazer força, é trazer ânimo para aqueles que estão sofrendo, para aqueles que estão angustiados, para aqueles que diante do sofrimento estão a ponto de lançar tudo para o alto e dizer: eu não quero mais, eu não vou mais querer esse negócio de ser cristão, eu vou voltar para as antigas, para o judaísmo, eu não vou permanecer. Então o autor dos Hebreus, ele tem o objetivo de, com esse sermão escrito, essa pregação do Evangelho, animar esses irmãos para que eles não desistam. E é por isso que repetidas vezes Hebreus conclama os seus leitores a terem uma resposta ativa diante daquilo que lhes está sendo apresentado. No capítulo 3 nós vamos ver que, assim pois, como diz o Espírito Santo, se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação no dia da tentação. Mais adiante vai ser nos dito: esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Logo mais adiante vai ser dito também: cheguemos-nos, portanto, confiadamente ao trono da graça, deixemos-nos nos levar para o que é perfeito. Então você é claro que de fato trata-se de uma palavra de ânimo para mim e para você, não apenas para esses irmãos aqui nesse contexto de sofrimento, mas para todo o povo de Deus em todas as épocas, em épocas de bonança, mas em épocas de sofrimento, como nós temos enfrentado o sofrimento, a crise, de uma pandemia que se alastra pelo mundo afora. Aqui nós temos uma palavra de ânimo sendo apresentada através do instrumento da fé. E pensando sobre todas essas coisas, nós iremos refletir justamente sobre esse tema, o instrumento da fé. Que instrumento é esse? Que ferramenta é essa que chega por meio da graça do Senhor nosso Deus àqueles que se achegam a Ele? Em primeiro lugar, o texto nos apresenta e nos diz que é um objeto, a fé é um instrumento por meio do qual nós obtemos certeza daquilo que esperamos, nós obtemos certeza, uma certeza concreta, uma certeza por meio da qual nós estamos alicerçados sobre a rocha. Essa é a certeza que a fé produz no coração do crente. Esse assunto aqui não está sendo tratado acerca da fé apenas nesse trecho que nós lemos. O autor já vem trabalhando com seus destinatários acerca da natureza da fé, acerca da necessidade que esses irmãos têm de permanecerem na fé, mesmo diante do sofrimento. Ele vai se lembrar lá nos versículos 32 do capítulo anterior, dos tempos nos quais, quando os irmãos foram iluminados, eles sofreram grande perseguição e chegaram mesmo até serem expoliados dos seus bens, serem tomados de suas propriedades. Um pouco mais adiante, no final do capítulo 10, vai nos dizer: vós mesmos, patrimônio superior e durável. Versículo 35: não abandonemos a nossa confiança, nela tende grande galardão. E ainda no versículo 36 do capítulo 10, com efeito tendes necessidade de perseverança, porque ainda dentro de pouco aquele que vem virá e não tardará, todavia o justo viverá pela fé. Então nós vemos que esses argumentos estão unidos aqui, pois se trata de fato de um argumento linear que o autor está tratando aqui. E aqui nesse capítulo 11 nós vamos ver que ele vai dizer que a fé, ela é a certeza. Quando nós observamos
esse verbo nós vemos que é algo que nos traz uma certeza. Que a fé não é algo que é como se fosse um tiro no escuro, ou muito menos como algo duvidoso, algo qual nós não temos certeza. Não se trata de um pensamento positivo, de palavras de ordem, a qual eu digo determino, e as coisas vão acontecer simplesmente porque eu falei. Mas a fé, ela é uma realidade concreta. A fé, ela é algo no qual nós podemos ter a certeza. Ela não é um tiro no escuro. Ela não é uma muleta para os homens, mas ela é um verdadeiro alicerce que nos direciona em tempos de aflições. Por isso o autor diz que a fé, ela é uma certeza. A fé é uma certeza, uma escatologia já realizada. É uma realidade. É isso que a fé é na vida dos crentes. E o que é que ela é? O autor diz que ela é certeza. Ela é a certeza de coisas que se esperam e que ela é a convicção de fatos que não se veem. Através dessa construção que o autor se utiliza aqui, ele está se utilizando na verdade de um recurso que é muito comum na literatura hebraica. Ele está se utilizando de um paralelismo sinonímico. Ele não está dizendo duas coisas, mas uma única coisa com a finalidade de trazer uma ênfase. No português, quando nós queremos enfatizar uma determinada frase, uma determinada sentença daquilo que nós estamos escrevendo, nós colocamos costumeiramente em negrito, para que fique destacado. É como se o autor estivesse fazendo isso aqui, por meio dessa construção, a dizer que a fé é tanto certeza quanto convicção. A fé é tanto algo que induz a minha mente a uma perspectiva, quanto move a minha razão para o julgamento daquilo que eu tenho aguardado. Daquilo que eu tanto tenho esperado. Daquilo que os crentes têm esperado. E o que é isso? Para o que a fé nos leva? Para o que são essas coisas que se esperam, essas coisas que se não veem? Nós podemos observar isso através do indicativo que nós encontramos no final do versículo 3. É na palavra de Deus que os crentes, eles depositam a sua fé, e ele tem a certeza de que esperam coisas da parte do Senhor. É por meio da fé que nós esperamos na palavra do Senhor, e nós temos a certeza de que obteremos aquilo que dela provém. Por meio da fé nós temos certeza e temos convicção. Certeza e convicção de que nós veremos o Senhor Jesus, ou que na verdade nós já temos contemplado Ele pelos olhos da fé, assim como aqueles crentes lá da carta de Pedro, quando diz, o qual vocês mesmo não vendo, vocês têm um gozo inefável em seus corações, e o qual vocês amam. É essa perspectiva que a fé caminha. Nós depositamos a nossa esperança na palavra de Deus, nós depositamos a esperança naquilo que dela e da nova terra, onde não mais haverá tristeza, nem angústia, nem dor, nem sofrimento, nem o pecado, nem as hostes malignas que pelejam contra o povo do Senhor. Por meio da fé, a certeza de que nós vamos alcançar essas bênçãos. Nós vamos alcançar o perdão dos pecados. Por meio da fé nós temos a certeza que nós adentraremos no descanso de Deus, nesse tempo ao qual nós estamos vivendo, nesse período ao qual nós estamos aqui, enquanto Jesus não volta, nós passamos por sofrimento, nós estamos em meio ao deserto, nós vivemos em meio a um cativeiro, gemendo e padecendo dores tremendas em nossa alma. Meus irmãos, quanto é angustiante, quanto é angustiante. Nós sabemos que nesse momento existem pessoas que estão com fome, irmãos em Cristo Jesus. Existem crianças que não têm o que comer em casa nesse momento, pai de família, mãe, que não tem dinheiro para comprar leite. E tudo isso são sofrimentos, são angústias, são dores. E qual é a expectativa que nós precisamos ter? A expectativa que vem da fé, que deposita na palavra de Deus a sua esperança. Um dia todas essas coisas vão ter fim. O coronavírus não vai ficar para sempre. A crise econômica não vai ficar para sempre.
A corrupção política não vai ser para sempre. O mal que os homens maquinam e projetam e executam não será para sempre. Um dia essas coisas vão ter fim, terão um basta nessas coisas. E em que nós depositamos a nossa esperança para que essas coisas aconteçam? É na palavra de Deus. Nós não corremos atrás de ilusões, nós não corremos atrás de falsos enganos no coração dos homens, ainda que muitos façam isso, infelizmente. Existem muitas pessoas que correm atrás de falsos profetas, falsos pregadores, lobos que vêm para devorar o rebanho do Senhor Jesus Cristo, homens que pensam só no dinheiro, na avareza, no seu umbigo, que pastoreiam a si mesmos. E esses homens, eles pregam um engano, falsas profecias que não provêm da palavra de Deus. A fé que o crente ele precisa ter, e a fé que tem certeza e que alcança coisas que se esperam, é a fé que está depositada nessa palavra, meus irmãos. Não é uma fé que brota do coração de um homem, da imaginação de um homem. Não, meus irmãos, mas é a fé que está firmada e alicerçada na palavra de Deus. Como nós vemos lá no capítulo 1, se nós fôssemos olhar lá, outrora Deus falou de muitas formas e de muitas maneiras, mas agora nos falou por meio do Filho, que é a expressão exata do seu ser, e onde nós contemplamos Jesus, o seu Filho amado, é nas Sagradas Escrituras, não é em outro lugar. Mas é na Bíblia Sagrada, na Palavra de Deus, aquilo que dela provém, é nas suas promessas que nós descansamos, é na Palavra do Senhor, é aquilo que eu e você precisa, é aquilo que o Brasil precisa, é aquilo que o mundo carece nesse momento, a Palavra do Senhor e a fé que está alicerçada nessa Palavra. Então essa é a primeira coisa que nós observamos nesse texto, é o primeiro aspecto da instrumentalidade da fé. A fé é um instrumento que nos dá certeza e convicção. A segunda coisa que nós podemos analisar acerca do instrumento da fé e sua funcionalidade é que por meio da fé nós obtemos bom testemunho. Nós obtemos bom testemunho. E aquilo que está muito claro, descrito no versículo 2. Pois pela fé, ou por ela, no texto original, os antigos obtiveram bom testemunho. O que está sendo apresentado aqui é de fato, no texto original, através da composição, da junção daquilo que nós poderíamos estar vendo no texto original, estamos vendo, é de fato que a fé ela é um instrumento. No texto original nós temos uma preposição, mas um pronome demonstrativo dativo, que traz uma ideia de instrumentalidade, indicando o meio por meio do qual o sujeito da ação está realizando a ação. Então nós vemos aqui que esse meio é a fé. A fé é um instrumento por meio do qual nós obtemos bom testemunho. Essa palavra testemunho que nós encontramos aqui na palavra do Senhor, ela serve tanto para alguém que vê alguma coisa, como alguém que fala acerca de algo que ouviu. Então é justamente com essa perspectiva aqui que nos é colocada o resultado da fé. Por meio da fé nós obtemos bom testemunho, mas o interessante é que a ação verbal que está sendo colocada aqui não é de uma ação reflexiva, ao qual nós dizemos acerca de nós mesmos alguma coisa que venha a bendizer-nos, mas é uma ação externa. O verbo ele está na ação passiva. É como se aqui pudéssemos dizer, os antigos foram elogiados, ou foram bem testemunhados. Então é nessa perspectiva que o resultado da fé caminha na vida do crente. Por meio da fé nós somos bem testemunhados, nós somos, podemos por assim dizer, benditos do Senhor. Benditos do Senhor. Não é para menos, ouça o que nos diz a palavra do Senhor, lá em Deuteronômio, capítulo 28, ouça bem, o Senhor está falando com você. Se atentamente ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, então o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações. Então observe o que vai ser dito adiante daqueles que caminham na fé. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus,
virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. Veja que maravilha! Bendito serás tu na cidade, e bendito serás tu no campo. Bendito o fruto do teu ventre, bendito o fruto da tua terra, o fruto dos teus animais. Bendito serás ao entrares, bendito serás ao saíres. A bênção do Senhor te alcançará. Bendito serás. Bendito do Senhor. São aqueles que caminham pela fé. São aqueles que trilham os seus passos na perspectiva da fé. São aqueles que não se envergonham do Evangelho, mas que têm fé. E por meio dessa fé nós somos abençoados pelo Senhor, somos bem testemunhados, somos elogiados pelo Senhor. Mas veja que o fato de ter bom testemunho que provém dessa fé, não necessariamente está ligado a um triunfalismo, no qual nós não sofreremos nenhum mal, no qual nós não seremos afligidos. Não, muito pelo contrário, nós vamos ver que a primeira pessoa, uma das primeiras pessoas, que na sequência desse texto vai ser destacada, é um homem que morreu sendo assassinado pelo seu irmão Abel. Nós vamos ver ainda outros que pela fé foram apedrejados, cerrados pelo meio, mortos pelo fio da espada, andaram peregrinos vestidos de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno. O mundo não era digno. Então veja que necessariamente, por andarmos na fé, não significa que mal nenhum possa nos alcançar, que nós estamos imunes a qualquer coisa. Não. Mas o fato é que aqueles que andam pela fé, aconteça o que acontecer, diz o apóstolo Paulo, seja na vida ou seja na morte, que Cristo seja glorificado, que Cristo seja exaltado, o nome do Senhor é louvado. Nós somos um motivo de louvor ao seu nome, de maneira que Deus não se envergonhe de ser chamado o nosso Deus quando andamos pela fé. Deus não se envergonha, o seu nome não é blasfemado. Esse é o resultado daqueles que andam pela fé, ainda que nós não busquemos glória para nós mesmos, ainda que nós não busquemos outra coisa, senão aquilo que está descrito lá nos Salmos. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Esse deve ser o nosso foco. Nós não necessariamente buscamos nos gloriar a nós mesmos, louvarmos a nós mesmos, dizer, veja só como eu sou um homem de fé, vejam quantas vezes eu já li a Bíblia, quantas horas eu oro por dia, quantas vezes eu jejuo na semana. Não é nessa perspectiva de nós louvarmos a nós mesmos. Não é isso. O próprio apóstolo Paulo muitas vezes chegava a dizer, longe de mim esteja se não gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. E o próprio Senhor Jesus, Ele vem para que o Pai seja glorificado nele. O nosso alvo deve ser a glória de Deus. O nosso foco deve convergir para que o nome do Senhor seja glorificado, Ele seja exaltado, Ele seja glorificado, Ele seja magnificado. Então, meus queridos, nós estamos refletindo sobre o instrumento da fé. Em primeiro lugar, nós vimos que o instrumento da fé é um instrumento por meio do qual nós obtemos certeza. Esse é o primeiro aspecto da instrumentalidade da fé. O segundo aspecto que nós observamos nesse texto é que por meio da fé nós obtemos bom testemunho, ou que nós somos benditos do Senhor. A terceira coisa que eu e você nós precisamos saber com base nesse texto, é que por meio da fé nós obtemos entendimento da formação do universo. Por meio da fé nós temos uma cosmovisão, nós temos uma visão clara, nós sabemos o que está ao nosso redor e no nosso interior, por meio da fé. Por meio da fé. Por meio da fé nós obtemos bom entendimento. É justamente aquilo que você pode acompanhar no texto da palavra do Senhor, no versículo 3 desse capítulo 11. Pela fé entendemos. Veja o que é que acontece. Pela fé nós entendemos. Isso é uma questão importantíssima. Isso é uma questão extremamente indispensável para o crente. Pela fé nós temos entendimento de quê? De que foram formados
pela palavra. Nós entendemos que foi um universo formado pela palavra de Deus. No texto original pode ser, ao pé da letra, poderia ser traduzido que foram os mundos ou os céus formados pela palavra de Deus. Mas de fato, o que fica muito claro é que nos traz uma perspectiva de que todas as coisas, as visíveis e as invisíveis, as materiais e imateriais, aquilo que está no plano terrestre e no plano celestial, todas as coisas foram formadas pela palavra de Deus. É para isso que o nosso entendimento caminha, e de maneira tal que quando nós nos apropriamos disso, nós já não nos sentimos como que em meio à dúvida, ou como sendo resultado de ações ao acaso, acidentes que aconteceram e que nos trouxeram à existência, como nos trazem as teorias evolucionistas acerca de como veio o mundo a existir. A nossa perspectiva é clara. Nós caminhamos por um terreno firme e sólido, como temos dito desde o início dessa pregação. E por meio da fé, nós obtemos entendimento acerca de como foram formadas as coisas. Isso é importantíssimo. Pois se assim não fosse, talvez nós caíssemos no desespero. A pergunta que mais os homens tentam responder é quem eu sou, para onde eu vou, como o mundo veio a existir. A palavra do Senhor nos diz, ela foi formada pela palavra de Deus. No princípio criou Deus os céus e a terra. Em 6 dias fez o Senhor todas as coisas, no 7º dia ele descansou e viu Deus que era tudo muito bom. E como é que as coisas vieram a existir? Pelo poder da sua palavra. Nós vemos lá em Gênesis capítulo 1 que Deus diz, e no próprio ato de dizer, as coisas acontecem. Ele diz, haja luz, e houve luz. Ele diz, haja separação entre águas e águas, e seja estabelecido o firmamento. E isso acontece. Deus fala e o mundo é criado pelo poder da sua palavra. Do nada, Ele cria o universo. E talvez seja essa a perspectiva que você esteja precisando se apropriar dela. Talvez você seja uma pessoa que diz, eu tenho fé. Mas talvez associe a sua fé com perspectivas evolucionistas que dizem acerca de outras perspectivas do que é a criação, do que é a cosmovisão que nós precisamos ter. Quando nós caminhamos por esse caminho, nós caminhamos por um caminho que certamente vai nos distanciar daquilo que o Senhor quer para mim e para você. A visão que nós temos de como o mundo foi criado vai influenciar na maneira como nós desenvolvemos as nossas políticas de saúde, as nossas políticas sociais, vai influenciar todas essas coisas. Então é extremamente importante que a nossa fé ela tenha esse entendimento de que o universo, o mundo, a nossa cosmovisão precisa estar completamente construída em cima daquilo que nos é dito aqui. Que todas as coisas, por meio da palavra do Senhor, vieram a existir. Todas, absolutamente todas as coisas vieram a existir por meio da palavra do Senhor. Então esse é o terceiro aspecto que a fé nos leva a ter. O louco diz em seu coração, não há Deus, são todas as suas cogitações. Para muitos, a perspectiva que se tem é de que um homem não passa de um aglomerado de leis físicas. Mas nós temos o entendimento de que nós somos formados pelo poder da palavra de Deus. É isso que a fé ela produz, a verdadeira fé produz em nossos corações. Talvez seja necessário que eu e você analisemos a nossa cosmovisão. Será que de fato nós temos dado crédito àquilo que é descrito na palavra do Senhor? Não se trata de algo infantil, meus queridos. Ouça o que eu estou lhe dizendo, para nós acreditarmos no evolucionismo, no darwinismo ou no neodarwinismo. É preciso muita fé. É preciso fé para acreditar que uma explosão aleatória, um acidente, desenvolvemos outros acidentes até a medida em que veio surgir a vida. Para acreditar nisso precisa ter fé. E nós bem sabemos que não se trata de uma lei, mas de uma teoria
que não foi provada cientificamente. Trata-se de uma interpretação, de uma cosmovisão interpretativa acerca do universo. Muitos filósofos do passado, eles caminharam na perspectiva da fé criacionista, que o mundo veio a existir a partir de um ser criador, que no caso é Deus. Não é algo infantil você acreditar em Deus. Não é algo fútil, não é algo pelo meio do qual você se envergonhe, não, muito pelo contrário. Você precisa entender que por meio da fé você tem um verdadeiro entendimento. Eu e você, nós temos um verdadeiro entendimento. Entendimento de que foi o universo formado pela palavra de Deus. Meus queridos, esse texto nos traz aspectos acerca da natureza da fé que são importantíssimos, que precisam ser aplicados às nossas vidas. Por meio da fé nós temos a certeza. Eu e você, nós não caminhamos em um campo de dúvida, em meio a toda essa crise. Nós sabemos qual será o final da nossa história. Nós sabemos que nós temos esperança no Senhor por meio daquilo que Ele promete na Sua palavra. Então não se atemorize o seu coração diante dessa crise. Não se atemorize diante da pestilência que se alastra, dessa pandemia e da crise que já se instaura. Aos seus olhos, os meus olhos e os seus olhos precisam estar fitos nos céus. Como dizia Jonatas Eduardo, Senhor, grava nos meus olhos a eternidade. Nós precisamos ter em nossos olhos e no nosso coração a eternidade gravada a partir da perspectiva da palavra de Deus. Por meio dessa perspectiva, nós temos a fé de que nós não seremos abalados. Nós permaneceremos firmes com os montes de Sião. Nós não seremos, nossa casa não será derribada, porquanto estaremos edificados sobre a rocha, o alicerce da fé. A fé é a certeza. Caminhe pela certeza em meio a tantas dúvidas que têm surgido ultimamente acerca dos assuntos que nos acometem. Caminhe pela fé. Caminhe na certeza. Caminhe sem duvidar. Não seja como um homem que Tiago descreve lá em sua carta, que é como as ondas do mar, que é inconstante, que é dobre em seu pensamento. Permaneça firme. Permaneça em fé. Permaneça com certeza, com convicção. Pois essa é a natureza e a instrumentalidade que a fé daqueles que possuem a fé em Jesus Cristo tem. Eles têm certeza. Pela fé nós obtivemos, como falamos, bom testemunho. Mas o contrário é bem verdade. Sem fé nós obtemos mau testemunho. Não seja um motivo de escândalo. Não seja um motivo do nome do Senhor ser blasfemado. Não seja um motivo por meio do qual as pessoas ao olharem para você dirão: eu não quero ser crente não estou nem aí para Deus, para crer em Deus, ou ser crente como fulano, que não está nem aí que é completamente incoerente com aquilo que ele fala, a sua vida é completamente incompatível com aquilo que está naquilo que ele diz crer no livro sagrado. Eu não quero ser como tal. Não seja essa pessoa. Seja alguém que caminha pela fé, de maneira tal que você será bendito do Senhor. Seja alguém que obedece à sua palavra. Aquele que me ama, diz o Senhor Jesus, este guarda os meus mandamentos. Diz o Senhor Jesus, é isso que está escrito nos Evangelhos. Então ande por essa fé. Não seja um hipócrita. Não seja alguém que é motivo de vergonha para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Não seja o bom perfume de Cristo e não um odor que faz com que as pessoas sejam dispersas e não queiram nada com o Evangelho. Tenha compromisso com a palavra de Deus. Seja um crente de verdade. Nós não temos ido para a igreja ultimamente devido às circunstâncias do momento que nos impedem. Mas continue sendo crente na sua casa. Continue sendo alguém que ora. Continue sendo um homem que cuida da sua família, da sua esposa, dos seus filhos. Que chama a sua família para o culto, para cultuar o Senhor, que a sua casa sirva ao Senhor com alegria. Você jovem, continue servindo ao Senhor, que a sua fé não seja alicerçada simplesmente porque você tinha um amigo que era crente e de repente porque agora você não está na igreja, você não vai se importar mais como crente. Diante desse tempo que nós temos vivido, ou em qualquer circunstância, continue sendo crente. Continue sendo alguém que
por meio da sua vida Deus é glorificado e que não se envergonhe de ser chamado seu Deus. Pois é nessa perspectiva que a fé ela deve caminhar. O instrumento da fé ela produz isso no coração do crente. Produz um viver em santidade, em retidão, uma procedência que glorifica o nome do Senhor, independentemente da circunstância, no sofrimento ou na alegria, nós glorificamos o nome do Senhor, nosso Deus. Como aquele antigo cântico dizia, vou passando pela prova, dando glória a Deus. Ande pela fé, ande pela fé. E tenha certeza de que também, pela fé, você tem entendimento. Que na escola você não precisa ter vergonha de dizer que é crente e que acredita na criação intencional, na criação que é revelada nas Sagradas Escrituras, tanto na escola quanto na faculdade, no trabalho, em qualquer lugar. Seja alguém que não se envergonha da sua fé. Tenha consciência de que você é a pessoa que tem de fato um entendimento. Você não é um louco. Você não é alguém desprovido de um raciocínio lógico. Você não é alguém desprovido de um conhecimento científico. Não, tire isso da sua cabeça. Você tem entendimento. Você tem entendimento. Talvez algo que lhe ajude nessa perspectiva é que você comece a estudar acerca da sua fé. De repente você pega um daqueles livros do Adalto Lourenço, ou talvez abra o YouTube e vá lá ver as suas palestras acerca de como tudo começou. Isso é até o título do livro dele, Como Tudo Começou. Pega um livro desse, pega um livro de C.S. Lewis e vá estudar acerca do criacionismo e você vai ver que você não tem motivo de se envergonhar, que antes você tem entendimento. Entendimento diante daqueles que são os seus opositores. Nós iniciamos essa mensagem na palavra do Senhor dizendo que cada instrumento tem a sua utilidade. Esse microfone tem uma utilidade, essa lâmpada tem a sua funcionalidade, cada instrumento, cada objeto tem a sua função. O objeto da fé também, a fé tem a sua funcionalidade. A funcionalidade dela, nós acreditamos que tivemos uma resposta para aquilo que ela produz, com base naquilo que nós vimos hoje nas Sagradas Escrituras. Que o Senhor nos abençoe. E a nossa oração é de que possamos andar por fé para a glória do Senhor nosso Deus. Em nome de Jesus. Que o Senhor nos abençoe. Em nome de Jesus. Abençoe a sua casa, abençoe os nossos lares. E que possamos andar pela fé. A fé bíblica. A fé a qual deposita na palavra do Senhor toda a esperança. E na qual está alicerçado. Em nome de Jesus.